Olá, pessoal! Como eu convidei, né, vocês para o nosso Café das Ricas, um evento, né, pro- proporcionado aqui pela Zeli Boutique, né, da nossa querida Patrícia Alane. Então, hoje nós estamos aqui para falar de um assunto maravilhoso e que faz parte, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, aqui direcionado, né, por causa do nosso mês de março, direcionado para as mulheres. Então, o nosso tema de hoje é dinheiro e amor. O que toda mulher precisa saber sobre o seu patrimônio. Como eu tenho que começar para falar com vocês sobre patrimônio? Que é um assunto, na verdade, pode ser enfrentado assim como um tabu, né, para muitas famílias, para muitas mulheres que não podem levantar essa questão dentro dos seus lares. E aí nós precisamos divulgar, porque muitas mulheres sofrem esse tipo de violência. O que é que nós é, vimos muito na televisão, nos noticiários? Sobre a violência física, né, a violência que todo mundo vê. Mas essa violência que nós vamos conversar hoje é a violência patrimonial. Né? É uma violência que muitas vezes é muito difícil de provar, de apresentar as provas, das mulheres conseguirem reverter qualquer tipo de fraude. Então, primeiro, muitas mulheres a gente foi acostumada assim, é nossa cultura. Nós planejamos o casamento, nós planejamos a festa do casamento, nós planejamos os presentes, a lua de mel, o vestido, e mas nós esquecemos, né, de falar sobre o dinheiro. O dinheiro, por quê? Porque é uma forma objetiva, é o patrimônio. Dinheiro aqui no sentido de você ver o que você tem, né? Uma forma de você calcular, planejar o seu futuro. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou planejar? Será que não seria uma forma muito material, muito mais, né? Não tem amor nesse casamento? Não vai ter amor? Infelizmente, eu tenho que dizer para você o seguinte, porque muitos relacionamentos começam com muito amor e no final, né, infelizmente, a gente não casa para separar. Mas quando acontece uma separação, esse amor ele é deixado de lado e o patrimônio ele é evidenciado. É evidenciado por aquele que foi capaz de fraudar a relação, fraudar a questão da propriedade. Muitas vezes no pacto antinupcial é um instrumento maravilhoso e tem sido muito utilizado nos relacionamentos que assegura, principalmente as mulheres, que renunciam muitas vezes, né? Renunciam à sua profissão, renunciam à sua própria vida, né? Em prol dos filhos, em prol dos maridos, da vida profissional dos maridos. Elas mudam de estado, de cidade, até de país. Então, isso deixa muito a desejar. E quando elas menos esperam, o que acontece? Elas simplesmente são deixadas de lado. E o seu patrimônio, que ela um dia pensou que possuía, vai ver que não tem nada. Por quê? Muitas vezes esse patrimônio ele é colocado de forma proposital em nome de parentes, em nome de terceiros daquela outra pessoa. Então, principalmente aqui eu chamo a atenção para aquelas pessoas que convivem em união estável, informal, ou seja, que não lavram escritura pública de união estável, não tem nenhum mínimo de um contrato particular de união estável. E ligado a isso, não muda o estado civil da pessoa. Ou seja, a pessoa continua ou sendo solteira, ou sendo divorciada, ou sendo viúva. E quando ela está em união estável, vamos dizer assim, na prática, ela não é chamada para participar daquele ato de uma venda de um patrimônio. Deveria ser chamada sim, deveria. Mas nós temos que levar em consideração que na prática existe, infelizmente, a má-fé. E isso é que é a violência patrimonial. É você retirar da outra pessoa o direito dela de ter a sua posse ou a sua propriedade, ou o direito ao conhecimento do que ela tem, na verdade, daquele relacionamento. Casos práticos aparecem para mim.
cotidianamente, né, de mulheres. Eu contei essa semana de uma mulher que me ligou e falou comigo a história dela. Não está muito longe da gente, né, essas histórias. Não está apenas nos livros, né, de fraude. Ela tinha mais de 20 anos de união estável, lavrada em união estável, em escritura pública, e o companheiro dela fez com que ela assinasse vários documentos, ela não leu. E ali foi dissolvida a união estável e ela ficou sem saber. E ela foi obrigada ainda, induzida, coagida, a dizer na frente do escrivão que ela não tinha bens. Por quê? Qual foi a desculpa, né? Qual foi o fundamento que a pessoa falou, o companheiro dela? Disse que ela não falaria, não fale que você tem bens, porque você vai pagar imposto muito caro se você disser que você tem bens. E eles tinham bens. Então ela ficou ali inibida, né, em falar e coagida. Mas essa prova depois é muito difícil de você fazer essa prova. Então é muito difícil você desfazer um negócio desse, porque ela é uma pessoa capaz, né, uma pessoa maior de idade. Então é difícil provar a coação. E aí a pessoa que estava com ela ainda falou assim: você já leu tudo? Porque a pessoa sabia o que estava acontecendo, desconfiada que estava acontecendo aquilo, e ela disse que não, eu sei, não temos bens. Ela confirmou. Então, ali foi a violência patrimonial contra ela. Então, o cuidado que as mulheres devem ter é procurar, né, os seus direitos, consultar sempre um profissional qualificado para conversar sobre essas demandas do cotidiano, principalmente para aqueles casais que possuem empresas, né? Porque o CNPJ, ele pode ser usado para muitas coisas, inclusive para essa transferência de patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Essa transferência do patrimônio do CPF do casal para CNPJ com uma desculpa de que vai pagar menos imposto, que é mais fácil de vender, que é mais fácil para negociação. Então, isso tudo, muitas mulheres, elas, por desconhecer, elas aceitam e assinam qualquer documentação. Muitas vezes a gente sabe que existe aquela submissão, né? Não é a submissão de você participar ali, de você ser uma base na família, né? É o que na realidade essa submissão significa. Mas é uma submissão de medo, uma submissão de controle. Então, geralmente, o companheiro, né, o cônjuge, ele causa esse tipo de constrangimento e a mulher, ela fica realmente sem escolha. Então, ela acaba cedendo, ela assina a documentação. Mas isso pode causar um prejuízo muito grande no seu patrimônio. Então, num futuro próximo ou não, ela pode ter muitas surpresas. E surpresas não muito boas. Porque depois ela vai descobrir que não existe mais aquele patrimônio que ela tinha, né? Muitas pessoas maduras, né? Hoje a gente vê muitas causas de fraude patrimonial em casamentos que duram mais de 30 anos, 40 anos. Por isso que a gente ouve muito a questão do divórcio grisalho, né? Muitas vezes é por essa questão, né? Esse controle que sempre teve a vida toda, e a mulher acaba descobrindo que ela tem também a sua autonomia, que ela tem também a sua participação, e acaba não aceitando mais, não se submete mais a muitos tratamentos inadequados, né? Que se submeteu ao longo da vida. Então, as mulheres ela têm que ter esse cuidado. Quais são, assim, os cuidados que eu digo aqui para vocês, básicos, né? Que pode evitar muitas discussões, inclusive discussões judiciais, que são, né, que a gente sabe que demoram muito. Fazer o pacto antinupcial com cláusulas seguras de que o patrimônio pertence, qual patrimônio pertence a quem, né, para ficar uma cláusula muito segura. O investimento, se aquele investimento feito, se ele vai ser partilhado, qual o regime de bens base daquela relação, daquele relacionamento. Pode ser o relacionamento, o regime de bens misto,
A nossa lei, ela permite isso, relacionamento, o regime de bens misto. Então, você pode misturar ali, a depender da rotina e da vida, né, do casal, do patrimônio que cada um constrói, cada um, né, traz um patrimônio já particular, então pode ser feito isso. O próprio regime de bens, ele pode ser alterado, né, justamente para fazer esse planejamento. Muitos casamentos, eles precisam de uma alteração de bens, que nesse momento a gente só tem isso judicial e consensual, para que outros planejamentos possam fluir melhor. Então, ele pode acontecer, mas nesse momento judicial. Mas as alterações para um próximo Código Civil, que está em tramitação no Senado, ele traz essa proposta para o extrajudicial, sendo uma questão mais simples, né? Saindo mais do judiciário para o extrajudicial, no cartório de notas. Mas eu vejo, como um profissional da área, né, atuando na área de famílias, atuando na área de inventários, eu vejo que é também um cuidado maior que as mulheres devem ter, porque quando o direito fala que vai ser mais simples, quando a lei fala que vai ser mais simples, então eu vejo que as mulheres mais vulneráveis estarão ainda mais vulneráveis de serem manipuladas. Então, quando a questão é, vamos ali resolver e assinar a documentação, quando não tem ali um fiscal, né, seja o juiz e seja um promotor de justiça, por exemplo, então, para fiscalizar aquela operação, aquele processo judicial, e tem um advogado representando o casal, então é mais delicado. Acho que as mulheres elas ficam bem vulneráveis. Então, para conhecer seu patrimônio, a mulher precisa saber quais as aplicações que a família tem, né? Não deixar de forma nenhuma que nenhum patrimônio, que nenhuma aquisição ao longo do relacionamento seja colocada em nome de terceiros, em nome de parentes, familiares e ainda mais em nome de filhos. Não tem essa necessidade por nenhum motivo. Por nenhum motivo, porque ainda fica mais difícil quando o filho é menor de idade, porque se precisar daquele patrimônio vai ter que ter autorização judicial e ainda assim com um motivo muito plausível para ser deferido, aceito, ou seja, o seu patrimônio que era seu não é mais, se você passa para o seu filho, não é mais seu. E quando não toma alguns cuidados jurídicos necessários, né, a situação realmente se agrava. Mas quem prefere manter a união estável, ela escolhe na própria escritura pública da união estável, escolhe o regime de bens. E pode ali constar cláusulas também específicas. Pode fazer realmente um planejamento perfeito ou quase perfeito, né? Porque a gente sabe que na vida podem acontecer surpresas, mas pelo menos você vai diminuir muito as chances de um prejuízo maior, né? Um prejuízo maior patrimonial. Existem alguns instrumentos muito valiosos que a gente usa no direito para esses planejamentos. Planejamento tanto matrimonial, né, que é o planejamento anterior, né, ao casamento, né, o patrimonial, em relação aos bens todos, e a questão também do planejamento sucessório, que é também muito relevante, porque após o falecimento, muitas mulheres me procuram sem saber, sem ter noção do que o falecido, né, deixou. Então não tem realmente esse controle ao longo da vida e após a morte realmente as coisas tendem a ficar mais difíceis. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta. Eu tenho uma colega que ela foi casada. Não é que ela separou ainda, nem judicialmente nada. Só está separada assim, de corpos mesmo, mas não judicialmente. Ela tem duas filhas, são gêmeas. Ela separou por causa que não aguentava mais lutar com esse marido, que não dá nada, e ela é uma menina esforçada. É que eu estou querendo trazer também aqui para o Café das Micas, ela está doida para mim. E eu estou preocupada, porque, repara, ela comprou um apartamento. Esse apartamento, quando ela casou com ele, ela está pagando o financiamento dele. E eu estou preocupada desse cara reivindicar o valor proporcional a esse financiamento. Ele pode fazer isso? O que acontece? Independente se a pessoa casou no civil ou permanece em união estável,
se ela não optou por nenhum outro regime de bens, nós temos um regime de bens legal, que é o regime da comunhão parcial de bens. O que acontece nesse caso específico é que ele, independente dele ter pago ou não o financiamento, pertence aos dois. O que for adquirido ou por um ou por outro, o patrimônio é comum, considerado comum. Então, a partir do momento que eles começaram a pagar, estavam juntos, ele tem direito ao imóvel até o dia que ele estava casado com ela, ele estava em união estável com ela. Então, a partir do momento que eles decidiram se separar, aí houve a separação de fato, separação de corpos. Então, a partir daquele momento, é dela e de quem continuou pagando, né? Sozinho. Então, esse cálculo é feito, né? Já nós temos já jurisprudência sobre isso, que recebe aquilo que foi pago, enquanto mantiveram a união estável ou o casamento. Doutora Samira, uma dúvida sobre ocultação do estado civil. Quais são as implicações que uma pessoa que pratica essa ocultação ela sofre e se é possível ou não haver algum tipo de criminalização, né, para esse ato? Em relação à ocultação, né, de bens, patrimônio, que é uma prática, né, uma prática horrível, uma prática, né, que tem uma má fé, nós ainda não temos essa, vamos dizer assim, uma criminalização, mas nós temos um projeto de lei que está em andamento para que a pessoa que oculta bens, assim como acontece no processo de sucessão lá no inventário, né, aquela pessoa que oculta bens para não ser partilhado, ela perder esse direito no bem, ela perder a sua cota parte daquele bem que ela, por má fé, queria essa propriedade individual. Doutora, eu tenho uma dúvida. Casais, né, que têm patrimônios que não estão no nome de nenhum dos cônjuges, nome de parentes ou nome de amigos, né, mas os dois sabem que o patrimônio é de um dos cônjuges. Então, vamos dar um exemplo. Tem uma empresa que, porque eu não posso colocar no meu nome, eu sou funcionário e tal, não posso, coloquei no nome de um amigo. Comprei uma lancha de R$1 milhão, coloquei em sociedade com familiares e aí coloquei no nome de um dos familiares, né? Como que fica isso frente à justiça? Então, a partir do momento que o casal, né, em especial aqui a gente está conversando sobre o cuidado que a mulher tem que ter com o seu patrimônio. Eles adquirindo esse patrimônio, colocando em nome de terceiros, sejam familiares, irmãos, pais e até mesmo em nome de filhos, esse patrimônio automaticamente já não pertence mais a eles. Para a nossa legislação, fora aí toda a questão tributária, para a nossa legislação civil, a propriedade é daquele que está lá, no nome. Nós temos um ditado popular que fala assim, é dono quem registra. Quem não registra, não é dono. Então, a partir do momento que ocorre aí uma separação, um divórcio, como que a pessoa vai provar que esse patrimônio pertence a ela? Então, provar até pode ser que tenha alguma prova, mas para reverter essa situação é bastante difícil, porque nós temos na justiça apresentar provas, né? A pessoa fala assim, não, mas esse imóvel, esse bem é meu. Só que ela tem que provar para aquele terceiro, que é o juiz, se a disputa for para o judiciário, que aquele bem realmente pertenceu a ela. O juiz não conhece quem é você. O juiz não conhece sua família, sua vida patrimonial. Aí você vai ter que procurar as provas e muitas vezes isso leva tempo. São anos. Então, às vezes até aquilo a pessoa não tem como provar, porque aquela negociação foi feita somente por um do casal, geralmente pelo esposo, né? Pelo cônjuge, o esposo. Então, é difícil essa recuperação desse patrimônio. Então, gente, concluímos aqui
né, essa pauta de hoje, da segunda-feira, no Café das Ricas, aqui patrocinado pela Zeli Boutique, né, da nossa querida Patrícia Alane. Todas as segundas aqui a gente discute uma pauta diferente e nesse mês discutimos vários assuntos relacionados à pauta feminina, né, e trouxe hoje esse assunto maravilhoso que faz parte do nosso cotidiano, né, cuidar do nosso patrimônio, ter muito cuidado, muita atenção. Espero que vocês tenham gostado, né, estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, podem chamar no direct, pode mandar fazer comentários, mandar dúvidas para o contato, e estaremos aqui todas as segundas, né, para mais rodas de conversas e vários assuntos.